Olá pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Leal e hoje o tema do meu vídeo é. Geralmente os vídeos que eu faço, tem poucos, são dos contextos, das dúvidas que eu me pego pensando. Então hoje eu procurei embasamentos, pessoas com know-how para falar, né? Porque qualquer termo que você queira usar para se referir à minha pessoa como analfabeto, como ignorante, como leigo, como burro, use, fique à vontade. Mas curioso, isso ninguém pode negar, eu sou um cara bem curioso. Então, o objetivo desse vídeo hoje foi uma pesquisa, né, uma dúvida que já vem há tempo na minha cabeça e hoje eu fui um pouquinho mais a fundo, bem pouco, nada muito relevante, mas são perguntas que eu me faço. A primeira delas, por que algumas pessoas atribuem a culpa aos outros? Elas não assumem o seu próprio erro, sua própria culpa. Não quer dizer que ela cometeu um crime, que ela roubou, matou, estuprou, mas são coisas simples, são coisas simples. E eu achei bem interessante aqui, do Dr. Yves Alexandre Tauman, que é um clínico, psicólogo, professor na França, na Suíça, autor de 12 livros, especialista em desenvolvimento pessoal. Ele fala um pouquinho a respeito que isso são personalidades manipuladoras. O que quer dizer isso, segundo ele? O manipulador pode assumir diversas estratégias para conseguir o que quer, dependendo da posição, intenção, personalidade e experiências interiores. Culpar o outro por seus atos ou por seu estado. Um exemplo: se eu arrumei uma amante, a culpa é sua. É uma forma comum de fazer um indivíduo mudar de ideia. Aí tem os trechos aqui que falam de como se livrar desse tipo de pessoa, né? Eu vou pular um pouquinho, mas em geral os sentimentos de culpabilização surgem quando causamos mal a alguém. Segundo o Dr. Iven, funcionam como uma espécie de polícia interior e confirmam um erro cometido. Como nos sentimos responsáveis pelo sofrimento ou infelicidade do outro, ficamos propensos a desejar reparar o dano causado. Pela culpabilidade, o manipulador tenta nos tornar responsáveis por seu estado, geralmente uma insatisfação. Se aceitarmos essa responsabilidade, a tendência é querer fazer qualquer coisa para melhorar a situação do outro. Cabe a ele, portanto, sugerir o que podemos fazer para aliviar a sua dor. A culpabilização sempre tem o intuito de obter algo. Aí ele tem alguns exemplos aqui, vou até citá-los. Transformar a mulher em amante sempre disponível ou tolerar a infidelidade do companheiro seria um dos objetivos dessa culpabilização. Transformar os filhos em crianças obedientes e comportadas. Obrigar o filho a comer, mesmo quando não sente fome. Aceitar ou perdoar os desvios de condutas considerados como resultado de uma educação permissiva. E, enfim, essa é uma das partes, né? A pessoa que tira de si, que não assume as suas responsabilidades, seus atos, e põe a culpa no outro. Às vezes até no mesmo contexto.
eu acho que todo mundo consegue imaginar alguma situação assim, né? Então, isso me remeteu à personalidade narcisista, que, dependendo do seu grau, acaba sendo uma patologia. Um pouquinho da história do narcisismo. Na mitologia grega, Narciso era um jovem muito bonito. Um dia, ao se debruçar no lago e ver sua aparência pela primeira vez, ele ficou apaixonado pela própria imagem. Ele observou o seu reflexo por muito tempo, admirando a beleza e sem saber que se tratava dele mesmo. Até que tentou tocar a imagem, mas morreu afogado. O transtorno de personalidade narcisista é uma desordem de personalidade, segundo a doutora Ana Karine Mello, psicóloga, psicoterapeuta e coordenadora do curso de psicologia da Universidade de Fortaleza. É um transtorno que está no nível de desorganização da personalidade, que significa dizer que as funções do próprio eu estão comprometidas, ou seja, as funções de autoobservação. Ela ainda explica as características de um narcisista: intensa autoconcentração em si mesmo, inflado. Verdade? Pensa um pouquinho aí a pessoa narcisista que você conhece. Eu posso dar um exemplo dos narcisistas, do narcisista que eu tenho convivido próximo aí nos últimos tempos. Essa pessoa não tem a capacidade de ouvir o que eu falo. Ela ouve, porque ela não é surda, claro. Mas se eu falasse que tá chovendo dinheiro, ou falasse que eu estou prestes a morrer, praticamente seria a mesma coisa que não tem ouvidos para você. O eu é o que interessa. Outra característica: uma busca incansável pelas próprias necessidades, sem se preocupar com o próximo. Exatamente. A pessoa faz o que tem de fazer sem ao menos pensar no próximo. E ainda consegue ser pior. Ela é capaz de te jogar na cara depois que você é um fracassado, que você não conseguiu. Então, é bem complexo essa situação, esse transtorno psicológico, né? Outra característica: a dependência de afeto e amor do outro para manter o sentido de si mesmo, e ao mesmo tempo não se preocupa com a necessidade do outro. É o que eu acabei de falar. O que o outro precisa, o que o outro pensa, foda-se. Se o meu prato tem comida, tá bom. O outro, foda-se, o importante é eu. A sensação de direito e exigência de admiração constante e excessiva. Sabe aonde se encaixa nisso? Nas redes sociais. Mulheres que eu não sei qual o sentido, principalmente as mulheres, né? Ficam postando foto lá com o rabo de fora, com... Você, eu acho engraçado, para mim é cômico, assim, as mulheres sempre têm um lado, né, fotogênico, né? Toda mulher que eu converso fala isso. Então elas sempre estão com um ladinho assim, bicudinho. A mulher jamais tira uma foto... As narcisistas mesmo, impossível. Mas jamais tira uma foto descontraída. Tem que arrumar o cabelo, tem que arrumar a blusa, tem que... Bobear, passa perfume para tirar a foto. Exagero em conquistas e talentos. Eu sou a melhor. Eu faço. Eu sou insubstituível. Se não fosse eu.
eu que fiz isso, eu sou capaz de ler um livro em 1 hora, eu entendo, eu sei decifrar a fórmula de Einstein, eu sou foda. Esse é o narcisista. E ainda de acordo com a doutora Ana Karenina, apesar de traços narcisistas, não significa que uma pessoa tenha o transtorno. Algumas das características do narcisismo estão presentes em todos nós, é verdade. A gente tem, eu entendo até que isso é um pouco de autoestima, todos nós temos que ter autoestima, né? Pô, eu sou bonito, a minha forma de fazer é melhor. Isso é legal, desde que você não ultrapasse a barreira do próximo. Você pode sim se enaltecer pelo seu mérito, pelas suas qualidades, mas não significa que eu sou bom em gravar vídeo e você é horrível. Eu sou bom em gravar vídeo, ponto. E nem sou. É um exemplo chulo que eu acabei de dar. E também isso se inclui nas características egoístas, né? Todos nós temos características egoístas. Seria mentira da minha parte eu dizer que todo mundo é dado. Não, egoísta, todo mundo tem uma parte egoísta. Eu particularmente, eu não gosto de emprestar livro, é egoísmo. O conhecimento tem que ser dividido, né? Mas é um egoísmo. Estou errado? É o meu lado narcisista, dentre outros, tem outros. Eu não sou um cara perfeito nem aqui nem na China. Eu sou o cara mais cheio de defeito que vocês possam estar olhando nesse momento. Ainda de acordo com o jornal El País, o narcisista nunca irá se identificar com os traços narcisistas. Nunca. Ou seja, ele nunca admitirá que sofre de tal transtorno. Para a pessoa narcisista, as aspirações nunca são desmedidas. Se são o centro das atenções é porque merecem. Ai, cara, é tão engraçado. Para essas pessoas é ridículo tentar identificar-se com esses pontos, afirma o psicólogo Jorge Barraca. A relação interpessoal com pessoas narcisistas não é fácil. Oh, não me diga! Pois como não são empáticos, poucos se ocupam com o outro e sempre estão preocupados com aquilo que é importante para si mesmo. Um exemplo. Eu tenho R$2 e eu queria comer uma coxinha de 3. Essa pessoa nem vai te ouvir. Quando é que tu vai me pagar os R$50 que tu me deve? Mais ou menos assim, na minha vivência. Tem outros exemplos que vai ter aqui logo a seguir. Assim, para lidar com o narcisista, é preciso ser empático e deixar claro a individualidade que cada um tem que ter, necessidades individuais e separadas, explica a doutora Ana Karenina. Então, assim, ó, cara, é difícil. Tente, pesquise mais. Eu posso falar mais a respeito do narcisismo. É muito difícil você lidar com esse tipo de pessoa, porque você nunca terá razão. Nunca. Tome cuidado. O que eu vou falar agora é idiota, porque a teoria eu sei, mas a prática é diferente, então a gente não pode julgar ninguém. Mas se você conseguir fugir a tempo, fuja desse tipo de pessoa, que elas são corrosivas na sua vida. E fica a mensagem.